boa tarde para vocês. Vou soltar uma parábola da Santa Escritura, Romanos 7, começando no versículo 1. Bora para cá? Uma boa tarde para vocês, que Deus abençoe essa tarde, o trabalho de vocês, a vida de vocês, a família de vocês, que esteja sempre no controle da nossa vida, da nossa direção. E vocês não se esqueçam de orar. Você está pensando que eu estou lembrando? Tem que orar o Pai Nosso. Sempre a gente tem que interceder ao Senhor, que o Senhor nos perdoe e nos proteja a nossa casa. Olha, o que eu vou dizer, vou alertar logo vocês agora, no início desse vídeo. Após o carnaval, o Senhor mandou avisar para vocês, após o carnaval, vai ter algo terrível na face da terra. O Senhor me mostrou algo que vai acontecer. Eu já soltei vídeo para vocês. Procura no vídeo aí que já tá no vídeo solto. Cristo vai vir para a terra buscar a igreja dele. É tempo das pessoas se arrependerem, se reconciliar com quem que vocês têm de reconciliar. Tem que se reconciliar, tem que voltar para os caminhos do nosso Senhor. Porque nós sem o Senhor, nós não somos nada. Temos que pedir perdão ao Senhor e temos que começar a caminhar. Quantas pessoas não estão dentro da congregação, lá no caminho largo? Quantas pessoas não estão dentro da congregação, fazendo a própria vontade fazendo a sua própria vontade, deixando de fazer a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é essa, que nós se santifiquemos para ir para o céu. Preste bem atenção que eu vou dizer a vocês, a vontade do Senhor é essa, que nós se santifiquemos para ir para o céu, assim que a gente se retirar da terra. Muitas pessoas não procuram se santificar para ir para o céu, querem estar na igreja, mas não querem fazer o que é a vontade do Senhor, que é o que está escrito, entendeu? E a gente tem, por obrigação, se a gente quer a nossa salvação da nossa alma, a gente tem que o quê? Obedecer o que está escrito nas Santas Escrituras. São ordenanças do Senhor para que nós botem em prática e para que nós salve a nossa alma, né? E já soltei para vocês aí nos vídeos, é só vocês assistirem. Já fiz vídeo para vocês soltando o sonho e soltando as Santas Escrituras. A noiva do Senhor chama vocês ao arrependimento. Por quê? Porque o Senhor diz na Santa Escritura que ia se levantar, a vinda dele seria igual no tempo do dilúvio. Por quê? Porque tinha alguém com vocês, chamando vocês ao arrependimento, através do meu Senhor. O Senhor fala e a gente só obedece, a gente tem que obedecer, né? Dizer o quê? Que tá na hora das pessoas se alertar. O tempo é evangélico, o tempo católico, o tempo é evangélico, vocês têm que renunciar à vaidade. Deixa a vaidade de lado para vocês ganhar a vida eterna. Vocês não estão atrás da vida eterna de morar com o Senhor direto? Renuncia. Renuncia e aprende a amar o teu próximo. E o tempo católico, vocês, nas Santas Escrituras... deixa eu continuar com o tempo evangélico. Nas Santas Escrituras está dizendo que essas pessoas que têm vaidade, como o Senhor me mostrou, a cabeça de uma mulher toda maquiada. Essas pessoas que têm vaidade, elas não vão herdar o reino do céu, não. Vão herdar a vaidade, porque na Santa Escritura está dizendo que o Senhor não olha para a beleza, para a aparência. O Senhor não olha para a aparência, o Senhor olha para a nossa beleza interior. Então, e no incorruptível, traje de um espírito manso e quieto diante do Senhor. A pessoa, Cristo fala que é para a gente se comportar, a rosa do Senhor quer fazer o que ela quer. Não pode, a gente tem que fazer o que o Senhor ordena para nós. Porque só assim nós temos salvação, só assim nós temos vida eterna. O Senhor, Ele nos ensina o caminho que nós devemos ir para o céu. Sabe como é que nós conhecemos o caminho de nós ir para o céu? Nas Santas Escrituras. Se nós conhecemos e botar em prática, não adianta de nada. Nós conhecemos e nós não botar em prática, não vai servir de nada para salvar a nossa alma. Eu posso estar 10 anos na igreja, 5 anos, 20 anos, 30 anos na igreja. Se eu ler as Santas Escrituras e eu não ponho em prática, pode ter certeza que não serve de nada. Vão ser crentes o quê? Crentes deixados para trás e vão servir para ser pisados pelos homens. Porque quando o arrebatamento acontecer, que o Senhor tirar o povo dele da terra, quando o Senhor tirar o que? A sua noiva da terra e tirar os seus escolhidos, pode ter certeza absoluta que vão ser pisados. Aquele povo que estava nas congregações, que não estava fazendo a vontade do Senhor, vão ser pisados, vão ser humilhados. Era crente, por que que ficou? Pode pedir perdão a Deus milhares de vezes. Era para vocês ter feito antes e não fizeram. Usaram por opinião, por orgulho, né? Mas bora continuar. Sobre o tempo evangélico, sobre o tempo católico. Falei para o tempo evangélico. Deixa a vaidade de lado.
ovelhas do Senhor, deixa a vaidade, principalmente as rosas do Senhor, deixa a vaidade de lado. O Senhor levantou a noiva dele aqui, o Senhor levantou a noiva dele aqui para falar com vocês o arrependimento, para que vocês se voltem para o nosso Senhor, para que vocês se voltem para o seu Criador, entendeu? E o tempo católico, o Senhor levantou a noiva dele para falar com vocês, para chamar vocês o arrependimento, para que vocês deixem as idolatrias de lado. É mandamento do Senhor, não ter imagem de escultura, e cujo o povo católico pisa por cima. Não é nem tanto católico, que eu prestei atenção, que eu fui no templo. É os padres. Pisa por cima e faz que as ovelhas pisem por cima, entendeu? E outra coisa, a gente é um mandamento, tem que ser cumprido. É ordenança, tem que ser aceita, entendeu? Na Bíblia tá falando que ficarão de fora do reino do céu os cães, os feiticeiros. É Apocalipse 22 e o versículo 15, tá dizendo lá. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os assassinos. E os idólatras ficarão do lado de fora. E os mentirosos ficarão do lado de fora. Então, essas pessoas não herdarão o reino do céu. Por quê? Porque lá no céu não entra essas pessoas que faz ídolo para adorar. Lá no céu não entra mentirosos. Lá no céu não entra pessoas que se prostituem. Lá no céu não entra esse tipo de arrumação. Por isso que a Bíblia ela nos ensina a nós se santificarmos ao Senhor. E a palavra do Senhor diz: seja santo como eu sou santo. Como é que eu quero ir para o céu e eu não me santifico para ir para o céu? As pessoas dizem que não é pecado as pessoas terem vaidade. É pecado sim. Aqui na Bíblia, em Jó 15, o versículo 31, tá falando que essas pessoas vão herdar a vaidade. Jó 15 está falando desse versículo. Que essas pessoas vão herdar a própria vaidade que elas escolheram. Então, não confie, pois, na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será a tua recompensa. Pois então, você está pensando que é agora no dia do arrebatamento. As pessoas não querem deixar as unhas pintadas, não querem deixar o cabelo cortado. É assim, não querem deixar de cortar o cabelo, não querem deixar de pintar as unhas, não querem deixar de cortar o cabelo, não querem deixar de usar maquiagem, não querem deixar de usar roupas que não convém à vontade do Senhor, não querem deixar de usar salto alto. Tudo é na congregação. Quer a própria salvação da alma delas, mas elas não querem renunciar, não querem ser uma nova pessoa. O Senhor disse nas Santas Escrituras, em João 3, o versículo 3, o Senhor disse: se não nascer de novo, não pode nem ver o reino do céu. Avalie morar lá onde o Senhor está. Então, por isso que o Senhor diz: se santifica. Quer morar mais eu? Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e siga-me. Agora, embora para a parte do católico. O Senhor apareceu para mim em sonho. E o Senhor chegou... Esse sonho também eu já soltei no outro vídeo. Só que eu vou eu vou repetir as coisas que eu tô falando para que chegue bastante pessoas, entendeu? A noiva do Senhor tá falando com vocês, chamando vocês o arrependimento, chamando vocês a renúncia, que vocês deixem de lado todas as idolatrias, que vocês renunciem porque Jesus falou em Mateus 4 e o versículo 9 e o versículo 10, o Senhor tá falando. O inimigo falou no versículo 9, pedindo para o Senhor se prostrar perante ele e adorar ele. E o Senhor, no versículo 10, o Senhor repreendeu ele. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor, o teu Deus, adorarás, e só a ele servirá. Então, o Senhor levantou pessoas que têm coragem de o quê? De levar a palavra do Senhor adiante e não temer, porque santo, santo é o Senhor. Só existe um que é digno de toda adoração, que é o quê? O meu noivo, o meu Senhor, o meu Salvador. É o que eu tenho para dizer para vocês. Está escrito no livro, já falei para vocês. É um mandamento em Êxodo. Êxodo é um mandamento. Êxodo 20, o versículo 4, e o versículo 5, e o versículo 6. Essas pessoas que praticam isso, no versículo 5, está dizendo que vocês odeiam o Senhor. Se vocês continuarem nessa prática, o Senhor está pedindo de vocês arrependimento, transformação de vida. Se volta para o teu Criador. Para com essas coisas. E o versículo 6 é o mandamento do Senhor não ter idolatria, cujo o povo de Israel, ele pereceu, porque ele passou 40 anos na peia. Por quê? Porque se ajoelharam perante ídolo que eles fizeram com as próprias mãos. Igualmente o templo católico. A Babilônia, aqui nas Santas Escrituras, fala
A Babilônia é a igreja católica, que ela tem ídolo dentro, e ela vai ser destruída, ela vai ser lançada por terra agora. Por quê? Porque o Senhor, está escrito nas Santas Escrituras em Apocalipse. Por quê? Porque ela tem idolatria. Ela quebrou uma aliança que ela tinha com o Altíssimo. Então, se o Senhor vai vir com fúria após o carnaval sobre esse templo, porque vai ser aberto o 6º selo, o Senhor vai vir sobre esse templo vai deixar de existir na terra. Por causa de quê? Por causa das idolatrias. Se vocês não se voltarem para adorar o Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador, vai sofrer muito, porque vocês não se arrependem dos pecados que vocês cometem contra o nosso Senhor. Nada se afasta dos olhos dele. Agora, embora para o versículo. Não sabeis vós, irmão, pois que falo ao que sabe a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que viver? Então, a lei tem domínio. Quem foi que colocou essa lei sobre nós? Foi o Senhor. Por causa de quê? Por causa do pecado. Para que a gente não cometa pecado. Pensa que pecado... pecou porque matou. Não é só isso não. Porque lá na cruz do Calvário, aquele homem, se todos dois tivessem se arrependido, todos dois tinham se salvado. Um se arrependeu, o outro não. O outro está até nos tempos desse, ainda pagando um alto preço. Por quê? Por falta de obediência, por falta de perdão. Saiu da terra sem pedir perdão ao seu Criador. Entendeu? Então, não é só pecado, não é só roubar, matar e destruir, não. Pecado também são outras coisas que desobedecem ao Senhor. Inclusivamente o Senhor deixa bem aberto nas Santas Escrituras. Idolatria é um pecado. Eu já falei para vocês sobre as idolatrias. E é lei do Senhor que a gente não pode ter ídolo, entendeu? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Então, esse aqui o Senhor já está falando com o quê? Está mandando mensagem para alguém, né? Glória a Deus. Mas vamos continuar. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adultério. Glória a Deus, né? Se for de outro marido, está repreendido. Jamais. Sangue de Jesus tem poder. Mas morto o marido, livre está da lei. Assim, não será adultério, se for de outro marido. Assim, meu irmão, também vós estáis morto para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro daquele que ressuscitou dentre os mortos, e a fim de que demos fruto para Deus. Temos que dar bastante fruto para o Senhor, pregar bastante o Evangelho e chamar o povo bastante ao arrependimento, transformação de vida, né? Porque quando estava na carne, as paixões dos pecados que são pela lei, operava em nossos membros para darmos fruto para a morte. A gente não tem filho? Então, agora eu vou passar para a parte da explicação sobre essas escrituras. A gente tem filho, nossos filhos velhos, os nossos filhos... Nós temos filho. Sim, mas qual é o fruto que nós estamos dando? É para a vida ou é para a morte? Porque a Bíblia, ela fala, né? Que a gente tem que dar fruto para Deus. A gente tem que criar os nossos filhos para dar a Deus. Então, mas agora temos sido liberados da lei, tendo morrido para aquele em que estávamos retidos, para que servimos em novidade de espírito e na velhice da letra.
Pronto, essa é essa parábola para vocês. É essa que eu queria soltar para... Não é nem tanto que eu queria. Eu abri a Bíblia e veio nessa parábola para me soltar para nós. Não sei para que foi que o Senhor mandou. Só sei que o Senhor mandou soltar. Então, foi para mim, com certeza. Foi para mim, né? Foi para mim, foi também para você, né? Glória a Deus. Então, compartilha a palavra do Senhor. Pode também ter sido para outras pessoas. Vocês compartilhando, curtindo, espalhando a palavra do Senhor para que chegue a mais pessoas, entendeu? E é o que eu tenho para dizer para vocês. Nós temos que ser o quê? Pessoas conforme a vontade do Senhor. Nós somos o quê? O Senhor é santo. Ele é a cabeça da igreja. Porra, então o corpo dele tem que se... preste bem atenção que eu vou dizer a vocês. O Senhor é santo. Ele é a cabeça da igreja. Pois o corpo da igreja, que é o corpo dele, tem que se santificar. Nós temos que santificar para nós vivemos uma vida santa com o Senhor. Longe do pecado, porque o Senhor ama cada um de nós, mas o Senhor odeia em nós é o pecado que a gente comete. A carne da gente, ela tem tendência a pecar, e o nosso espírito, ele é forte, mas a carne tem tendência a pecar. Por isso que o Senhor diz que o Senhor ama nós, mas o Senhor odeia o pecado, entendeu? E essa mensagem foi entregue para vocês. Povo católico, se volta para o teu Criador, cumpre o que está escrito nas Santas Escrituras. O Senhor fala com todos nós nas Santas Escrituras, fala com o católico e fala com o povo evangélico. O Senhor não está virando as costas nem para o tempo católico, nem para o tempo evangélico. Nem tão pouco para as 5 virgens loucas que vão ser deixadas para trás, os 5 tempos. O Senhor está falando com vocês. Sobre essas que vão ser deixadas para trás, há esperança para vocês, porque o meu Salvador, o Deus de Israel, ele vai o quê? Ele diz que se vocês permanecerem firmes nele, pode ter certeza que existe salvação. É só vocês aguardar e esperar ele por ele novamente, que vai ter salvação. Agora, algo que eu digo a vocês, não se marca com a marca da besta. Não se marque e permaneceis firme, entendeu? A esposa do Senhor está chamando vocês, junto com o meu Senhor, estou chamando vocês, junto com o meu amado, junto com o meu Criador, chamando vocês o arrependimento. Eu nunca estou chamando vocês só. Tá eu e tá o Consolador, chamando vocês o arrependimento. Tá a noiva e tá o noivo com vocês, chamando vocês o arrependimento. Como Jesus apareceu para mim no sonho e disse: tu me espera, eu vou voltar. Eu creio em tudo que sai da boca do Senhor. Saio dos lábios do meu Senhor, é fiel, justo e verdadeiro. Entendeu? E o Senhor disse: tu me espera, eu vou voltar. E eu tô esperando pelo meu noivo, Jesus de Nazaré. O Galileu, que morreu lá na cruz do Calvário por mim. Povo de Israel, o nosso rei tá voltando. Vocês se despertam, se desperta, povo de Israel. O nosso rei tá voltando para vir buscar o que? A sua esposa, para vir buscar a sua esposa, a sua noiva, para vir buscar a sua noiva, a sua esposa, a face da terra, e vir buscar o que? As 5 virgens, que são 5 templos do Senhor que está na face da terra, conforme a vontade dele. Com certeza, se tiver alguém em Israel que serve ao Senhor, o Messias que foi morto lá em Jerusalém, pode ter certeza que vocês vão sair da terra também, agora no dia do arrebatamento. E é algo que eu vou dizer para vocês: após essa festa maligna, que é o carnaval, vai haver o quê? Vai ser aberto o 6º selo. Jesus está voltando, é tempo de vocês renunciarem. Renuncia, povo. Vocês não aceitaram Jesus? Procura a própria salvação da alma de vocês. Só Ele pode te conceder, o meu noivo, o meu Salvador. Então, é o que eu entrego para vocês, né? E obrigado por vocês estar visualizando os meus vídeos. Peço a vocês que vocês se inscrevam no canal. Peço que vocês levem adiante a palavra do Senhor. Curte, comente e compartilhe. Para o quê? Para que vocês espalhem a palavra do Senhor. Vamos fazer alguma coisa junto para o reino do céu. Como é que eu faço junto as coisas para o reino do céu? Eu prego a palavra do Senhor e vocês compartilham. Vocês estão ajudando a levar o vídeo do Senhor. Muitas mais pessoas vão escutar eu falando sobre o Senhor, contando o sonho do arrebatamento. Jesus apareceu, a primeira visão para mim, que eu soltei nas redes sociais, a primeira visão para mim, que o Senhor apareceu, a primeira, tá com o quê? Com mais de 20, tá com uns 20 anos para trás. Mas a primeira que eu comecei a soltar nas redes sociais, que eu sempre solto, é do arrebatamento. Do arrebatamento até esse mês agora do carnaval, a revelação que o Senhor me deu. Eu solto nas redes sociais para você. Solto o sonho do arrebatamento, solto o sonho do sacrifício do meu Senhor, que morreu na cruz do Calvário por nós. Solto o sacrifício do meu esposo, santo, amado. Solto o sonho que Cristo está nas redes sociais pregando o evangelho, mas que ele me pediu para me esperar por ele. Eu tô aqui decidida esperando por ele, ainda tô batalhando pelo reino do meu amado, glória a Deus, aqui na face da terra. E também solto o sonho de uma grande destruição para vocês. Solto o sonho de um cavaleiro, que o Senhor veio a minha defesa, veio a defesa da sua noiva. E também solto o sonho
também solto o sonho para vocês, tá nas minhas redes sociais. Solto o sonho também para vocês de quê? Que eu tive agora, essa semana. Eu tive esse sonho. Com várias bandeiras, com várias espadas, elas se cruzando. E em cada espada, em cada, que a gente pega assim, né? Cada cabo de espada tinha um símbolo do seu país. E eu vi bem abertamente o símbolo do Brasil e o símbolo desse outro país, desse homem lourão aí, me esqueci o nome dele, meu Deus. Dos Estados Unidos. Eu vi o símbolo da bandeira dos Estados Unidos bem pertinho do símbolo da bandeira do Brasil. Juntinho. Nessa guerra vai ter uma guerra. Tanto do lado, é uma carreira de espada desse lado e uma carreira de espada do lado de lá. E elas se cruzavam, elas se enfrentavam assim. Entendeu? É uma guerra que vai ser travada aqui na Terra após o arrebatamento. Vocês vigiam. O Senhor alerta antes de acontecer. Entendeu? Olha, o Senhor chama o que? Vocês o arrependimento. Entreguei a minha parte para vocês. Jesus está chamando o povo católico ao arrependimento e o povo evangélico do mesmo jeito. Jesus está falando com vocês. Fui.